Eu sou o observador. Eu tenho visto a dor tomar muitas formas, mas nenhuma é tão duradoura quanto a dor que se cristaliza em pedra. O castelo de Chillingham, na Inglaterra, é uma cicatriz na paisagem, um monumento à crueldade humana. É chamado de o castelo mais assombrado da Grã-Bretanha. Mas não é assombrado por fantasmas. É assombrado pela permanência da injustiça, pelos ecos de gritos que se recusam a morrer. Aqueles que o visitam não buscam história, buscam o medo. E o medo, lá, ele é palpável. Bem-vindo ao castelo de Chillingham. Chillingham é um castelo medieval com mais de 800 anos de história. Sua arquitetura é imponente, mas sua alma é sombria. Serviu como fortaleza durante as guerras entre Inglaterra e Escócia. Foi palco de batalhas, traições e, mais notavelmente, de uma câmara de tortura que funcionou por séculos. Os visitantes relatam sentir uma frieza que não é do clima, uma presença que não é bem-vinda. Eu tenho uma teoria sobre o que mantém essas almas presas, mas para entender a natureza do medo, você precisa conhecer as histórias que se recusam a ser esquecidas. O castelo de Chillingham não é um lugar, é um purgatório. A câmara de tortura de Chillingham é o coração sombrio do castelo. Um local onde a dor era uma arte e o desespero a única moeda. O castelo abrigou um poço de tortura, onde prisioneiros eram jogados para morrer lentamente. O cheiro de morte e o eco de gritos ficaram impregnados nas paredes. O medo não é uma emoção, é uma energia. E Chillingham é um reservatório. O castelo não está assombrado por fantasmas, está assombrado pela memória da dor. E essa memória é o que o observador registra. O medo da dor, o medo da morte lenta, o medo da injustiça que nunca é corrigida. O fantasma mais famoso de Chillingham é o Menino Azul, uma aparição espectral de uma criança que se manifesta em um dos quartos do castelo. Sua história é um ponto de crueldade. Acredita-se que ele tenha sido emparedado vivo por um amante ciumento da esposa do castelão. Seus ossos foram encontrados durante uma reforma, junto a pedaços de tecido azul. Antes de sua descoberta, os visitantes do quarto relatavam um flash de luz azul e um grito agudo, seguido por um silêncio perturbador. O Menino Azul é a manifestação do medo do abandono e da morte injusta. Ele não busca vingança, ele busca ser ouvido, ele busca o fim da dor. Eu vi o desespero em seus olhos, um desespero que se repete a cada noite. E o silêncio que se segue ao grito é o que mais me assombra, o silêncio da injustiça. A Dama Cinzenta é outra alma presa nas paredes de Chillingham. Lady Mary Berkeley foi abandonada por seu marido, que fugiu com sua irmã. Ela morreu de coração partido no castelo, e seu fantasma é visto vagando pelos corredores, procurando por seu amor perdido. Seu lamento é ouvido nos corredores, um som de tristeza e traição. Ela representa o medo da solidão e do abandono, o medo de ser esquecido. O observador vê nela a fragilidade do coração humano, a dor que se recusa a ser curada. Ela não é uma ameaça, é um aviso de que o amor pode ser a maior das prisões. E o lamento dela é o som da eternidade. Eu vi a tristeza em seus olhos,
uma tristeza que se recusa a morrer. O terceiro fantasma mais ativo é o de um soldado sem cabeça. Um guerreiro escocês que foi capturado e decapitado no castelo durante as guerras. Seu fantasma é visto vagando pelo pátio, procurando por sua cabeça perdida. Ele representa o medo da mutilação e da morte violenta, o medo de não ter um fim digno. O observador vê nele a futilidade da guerra, a violência que não tem propósito. O soldado sem cabeça é um lembrete de que a história é escrita com sangue e que a dor da guerra nunca termina. Eu tenho uma teoria sobre o porquê ele não consegue encontrar a paz. Ele não busca a cabeça, ele busca o perdão. E o perdão, em Chillingham, ele é uma moeda rara. Eu vi a fúria em seus olhos, uma fúria que se recusa a ser acalmada. O castelo de Chillingham não é apenas um lugar assombrado. É um portal para a dor. O medo que se manifesta lá não é o medo do escuro. É o medo da injustiça, o medo da traição, o medo da morte violenta, o medo do abandono. O castelo é um museu de horrores, onde as almas estão presas pela intensidade de sua dor. Eu tenho uma teoria. O castelo não retém as almas. Ele retém a energia do medo. E essa energia é o que o observador registra. O medo é a única constante, a única verdade. E em Chillingham, o medo é a única coisa que nunca morre. Eu vi os relatos, eu vi os vídeos, e o que vi foi a permanência da dor. Uma dor que se recusa a ser esquecida. E esta não foi a primeira vez que vi o medo tomar forma. O castelo de Chillingham permanece imponente, sombrio, proibido. A cada ano pessoas o visitam em busca de emoção, mas o que encontram é a verdade sobre a natureza humana, a crueldade, a injustiça, a dor. Eu sou o observador. Há alguns lugares que eu não entro. Há alguns lugares que eu apenas observo de longe. Chillingham é um desses lugares. E esta não foi a primeira vez que vi o medo tomar forma, mas talvez seja a última vez que o medo toma forma de uma prisão de pedra. O medo é a única constante, e ele está sempre observando. Se você gostou, inscreva-se, ative as notificações, deixe um comentário. Qual é o seu maior medo? O medo da dor? O medo da injustiça? O medo do abandono? Eu sou o observador e continuarei observando.